Salve pessoal, estou aqui hoje para comentar a respeito da entrevista que o Marcelo Teixeira deu no De Olho do Peixe, que ela é muito importante. Eles conseguiram ir mais a fundo do que o BarbaCast lá, o Rafael, né? Que eu super entendo, não é uma crítica ao Rafael, mas uma das minhas críticas era ao Marcelo, que dá entrevista para pessoas que não estão imbuídas do dia a dia do clube. E aí a chance de sair uma melhor entrevista é mais difícil, né? Mesma coisa o Rafael entrevistar o BAP e eu entrevistar o BAP. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma entrevista muito melhor do que eu. Mas é muito bom ver o Marcelo em canais do Santos que vão tirar as dúvidas que o torcedor quer, que o torcedor quer saber. E isso foi feito no De Olho do Peixe. Tem vários temas aqui que foram importantes que o Marcelo Teixeira tocou. Vamos deixar muito claro que Marcelo Teixeira e transparência não caminham juntos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que o Marcelo fala ou deixa de falar, porque ele é um sabonete, sempre foi, mas ele toca em alguns pontos importantes aqui para a gente discutir. E o primeiro ponto que eu quero trazer dessa entrevista é a SAF. Ele fala sobre isso, eu quero trazer o trecho aqui do De Olho no Peixe, que ele fala sobre isso, ele dá uma informação que ninguém tinha dado, que é muito importante com relação ao futuro do Santos. Mas eu tenho muitos comentários a fazer, porque a gente tem que tomar um danado de um cuidado, porque está sendo feito tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem o tema de arena, que é outro tema que eu quero trazer aqui no canal. A gente tem o tema SAF, a gente tem o tema time, a gente tem o tema finanças, a gente tem vários temas. E a gente tem, por exemplo, o tema estatuto, que está sendo tocado paralelamente à comissão do estatuto, e agora quem está avaliando é o conselho, que tem aí um tempo para fazer as determinadas emendas e então aprovar isso numa votação e aprovando passar isso para uma Assembleia Geral de Sócios, que seria esse o estatuto que, segundo eles prometem, resolveria o problema jurídico com relação a ceder mais do que 49% para alguém que tenha interesse em ser dono do Santos. Há controvérsia sobre esse texto, mas é o que se fala. E vocês também sabem que o texto do novo estatuto não muda só sobre isso, muda uma série de aspectos e o Conselho tem a oportunidade de riscar os temas que eles não se interessam e mudar e trazer até outros temas que eles queiram mudar. Então o texto final a gente ainda não tem conhecimento e uma vez aprovado a gente vai ter que ler, estudar esse texto e entender se passa ou se não passa, se a gente vai votar sim ou não numa Assembleia de Sócios, quem tiver aí o poder de voto. E deve ser esse voto, já foi confirmado inclusive pelo presidente da comissão lá, vai ser online. Então todo mundo que for sócio adimplente há mais de 3 anos tem direito de votar nessa Assembleia Geral. Tudo isso acontecendo há muito tempo e agora surge uma nova notícia com relação à atualização da SAF, que é muito importante. Vamos comentar sobre isso, eu vou colocar o trecho aqui do Marcelo, mas antes eu gostaria de passar um recado para vocês, contar a história disso aqui. Não sei se vocês já ouviram falar do Easy Flow. Isso aqui é um suplemento da Quantum Nutrition que tem taurina, colina, inositol e fosfatidilzerina. Rodolfo, tá falando grego, bicho. Ele auxilia o funcionamento normal do sistema nervoso, ajuda no funcionamento neuromuscular, ajuda na visão. Tá, mas eu não tô precisando de nada disso. Eu sei do que você precisa de foco. Eu preciso de foco. E isso aqui promete te ajudar com relação a isso, tá? Hoje eu tô num dia baita corrido, já fiz uma live aqui de manhã, fiz a reunião de pauta mais de manhã ainda, tem um podcast para tocar depois no Futeboteco, a gente recebe hoje o Rodrigo Correia do canal Vamos, a gente vai falar muito sobre seleção brasileira, vamos falar sobre o Neymar, as expectativas do Neymar com relação à seleção brasileira lá no Futeboteco. Eu tenho que tentar fazer mais algum conteúdo aqui pro canal, então sim, eu tô precisando, tenho que fazer meu treino mais tarde, minha academia, o dia absolutamente cheio e são coisas que eu preciso de total foco. Esse suplemento me ajuda. E esse é só um dos suplementos que você encontra na Quantum Nutrition, apontando o seu celular pro QR Code que aparece para você aqui embaixo. Primeiro você vai ver todo o catálogo e a quantidade de suplementações é muito grande, assim, você tem creatina, aparece para você aqui no canto da tela o Hemafit, que é para te auxiliar no controle de peso, tem vários suplementos que em todos os suplementos, você tem 20% de desconto utilizando o cupom Futeboteca, o cupom do meu canal aqui no YouTube. Então,
Usa lá o cupom para você ter 20% de desconto se você se interessa por suplementação. E as suplementações da conta são muito diferentes. Essa aqui você não vai encontrar em nenhum lugar e vai te ajudar muito no dia a dia, como tem me ajudado. Fechado? Bom, vamos lá então. Vamos aqui falar sobre a entrevista do Marcelo. Então vamos colocar aqui a página direitinho para a gente poder ouvir juntos, né? Colocar meu fone. O que o Marcelo disse sobre SAF. Diga, Marcelo. Se você pegar meus vídeos de campanha, você vai ver que não tenho nada contra a SAF, ao contrário, e disse que a diretoria trabalharia como trabalha para dar como alternativa ao conselho e ao quadro associativo a opção da transformação do clube associativo em SAF. Não Mas mudei. já chegou alguma proposta? Alguém já sondou? Ney Pai trouxe alguma coisa? Não, eu disse que nós Esse é o X da questão, tá? estávamos num processo de prospecção no mercado. Esse Processo de prospecção nada mais do que um processo de busca por interessados. Essa prospecção já foi feita, né? E concluída. Isso é importantíssimo, tá? Segundo ele, o Santos já concluiu a busca por interessados em adquirir o Santos Futebol Clube. E nós, em breve, poderemos anunciar esses possíveis interessados em continuar a conversar sobre o Santos na transformação da SAF. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Bom, tá dito aí, Marcelo Teixeira fala sobre SAF, fala que não existe mais busca no mercado nesse momento. A busca pela SAF junto à XP foi concluída e o Santos já tem, se é um, se é dois, se são 5, ninguém sabe quantos interessados, mas o Santos já tem interessados, no plural, segundo ele disse aqui, em adquirir a SAF do Santos. Tá? Primeiro, né? De novo, citei o processo que está rolando no Conselho Deliberativo com relação ao Estatuto. O que me preocupa nessa história toda? A primeira coisa que me preocupa é se acelerar uma coisa sem concluir a outra. Já que se entende que o Santos precisa melhorar o texto do Estatuto para poder se tornar, então, passível de se tornar uma SAF, é importante que passe o Estatuto logo. Mas não vai passar se ele tiver os conhecidos jabutis. Então seria imprescindível agora que o Conselho tivesse bom senso e anulasse todas as mudanças de Estatuto que foram feitas, boas ou ruins, não importa, todas as mudanças de Estatuto que foram feitas além do texto da SAF. É importante mexer nesse momento só no texto da SAF. Então o sócio vai ficar muito tranquilo de votar em sim. Se tiver mais coisa ali, a chance do sócio votar em não, e é o que eu vou defender aqui, é o que eu vou brigar aqui, para que votemos em não se tiver um monte de coisa que vai prejudicar o futuro do Santos e beneficiar pessoas dessa atual ou de próximas gestões. Tá? Porque o Santos ainda não é SAF. E para o Santos se tornar SAF, precisa passar por quem está no comando, precisa passar pelo Marcelo Teixeira. Ele falou que foi concluído o processo de captação e prospecção de interessados. Se ele quiser guardar isso no bolso e nunca apresentar, ele pode. E sabe por que ele pode? Porque foi exatamente isso que o Rueda fez. Eu tenho uma informação assim, eu posso falar ela, não posso dar ela inteira, porque eu sei quem se interessou, mas é uma fonte que me pediu para não falar o interessado. Mas é um interessado muito grande, mundialmente conhecido, que ligou para essa minha fonte muito próxima, um jornalista importante, e falou, cara, eu preciso do contato do Rueda, o advogado desse interessado. E falou, olha, eu preciso do contato do Rueda. Por quê? Porque o meu cliente, que é essa pessoa muito grande, vocês nunca podem chutar, vocês não vão saber quem é uma pessoa muito grande. Quero conversar com o Rueda porque eu quero comprar o Santos. Essa pessoa que eu conheço, essa minha fonte, fez a intermediação entre o advogado desse possível interessado e o Rueda. O Rueda não quis nem ouvir, segundo a minha fonte. Não quis nem ouvir. Ele falou, não vou ser o presidente a vender o Santos.
E essa é só uma das informações que eu tenho. Há quem diga que, por exemplo, o Grupo City teria se interessado pelo Santos. Eu não tenho essa informação. O que eu sei é que o Grupo City se interessou pelo São Paulo. Pelo Santos eu não tenho essa informação. Se alguém soltou, eu não lembro na época de ter lido sobre isso, até peço desculpas, mas muita gente já viu, muita gente falando sobre isso, né? Agora, esse investidor, que não é nem um investidor, mas uma pessoa muito grande do futebol, se interessou em comprar o Santos, fazer uma revolução no Santos na época do Rueda, e o Rueda não quis, nem ouvir. E a gente então nem ficou sabendo. E dificilmente vai ficar. Da minha boca não vai sair porque eu me comprometi com essa fonte a não falar. Então, ninguém ficou sabendo, afundou. Quantos interessados já podem ter tido da própria gestão na própria gestão do Marcelo que não vieram à tona? A gente não sabe também. Eu não vou dizer porque eu também não tenho informação. Mas, assim, o Santos só vai virar SAF, o processo de SAF precisa passar necessariamente pela presidência. E se você melhora muito a vida, mesmo que seja do próximo presidente, o cara vai ter salário, aí o cara vai... Não só o salário, que o salário eu não sou contra ele, o vice terem salários, eu acho até justo e digno. Mas aí você dá a possibilidade, por exemplo, do cara contratar 7 pessoas e pagar o salário que ele quiser, ele pode fazer rachadinha com o salário de todo mundo e ficar milionário através das contas do Santos. Um presidente pode fazer isso de maneira muito difícil de se investigar. Porque como é que você vai fazer uma investigação na conta desses caras? Você contrata um cara da sua confiança e fala assim, ó, você vai ganhar aqui 100, só que você vai me dar 80. Como é que a gente vai fazer o follow the money? Como é assim? Entendeu? Então fica muito difícil de pegar. Esse novo estatuto dá muitas brechas, que está escrito e que foi proposto pela comissão do estatuto, dá brecha para muita coisa ruim no Santos. E aí, uma vez o presidente está lá, tá ganhando dinheiro, o salário dele, tá ganhando dinheiro de rachadinha de outros aspones que ele colocou na presidência, ali para ajudar ele a gerir. Tudo legalizado dentro do estatuto. Como é que esse cara ganhando dinheiro vai apresentar um projeto de SAF legal pro futuro do Santos, se ele tá ganhando muito dinheiro às custas do Santos? Não vai sair SAF nunca. Então é muito importante que o Conselho tire esses jabutis da proposta final do estatuto e converse só sobre SAF. Passou a SAF, aí irmão, vamos discutir a SAF. Porque o que acontece com o presidente Marcelo Teixeira, falando que o processo de prospecção foi concluído e que já tem interessado e que ele vai apresentar, corre-se o risco dele apresentar esses interessados, o associado falar, puxa, olha esse cara, pô, legal esse cara adquirir o Santos, esse cara é sério, esse cara é idôneo, esse cara é correto. Mão, só que assim, o cara tem pressa. Então, se a gente não aprovar o estatuto agora, vamos perder esse cara. E aí forçar o sócio a votarem em sim no estatuto, mesmo cheio de jabutis. E aí para isso não ir para frente depois, irmão, é 2. Então assim, é preciso que a gente tenha calma. O Santos precisa... assim, o tempo está se esgotando? Está. O Santos pode eventualmente cair, se não cair esse ano, se tiver uma má gestão do próprio Marcelo, pode cair ano que vem? Pode. A situação é catastrófica? É. Mas o Santos não vai acabar. O Santos não vai acabar. Enquanto tiver a gente, não vai acabar. E tudo isso precisa ser feito com calma. Se o estatuto que for aprovado pelo Conselho for uma merda, mesmo que tenha um puta do investidor batendo na porta, temos que votar não. Temos que votar não no estatuto. Fazer as coisas uma coisa de cada vez. Porque isso aqui pode ser, eu não estou dizendo que é, mas uma grande massa de manobra para incutir no associado o desejo dele, que é o maior desejo dele, do Santos se tornar SAF, e ser vendido para um cara confiável para poder passar um monte de merda no estatuto. Por conta do anseio do associado. E é por isso que eu tô aqui. Eu não posso falar pelos outros, mas eu acredito que os outros caras que hoje compõem a mídia santista também pensam assim. Os caras sérios. Então assim, é preciso que o Conselho tenha bom senso nesse momento e permita aceite só as mudanças no que diz respeito ao texto da SAF, se é isso que incomoda.
O resto se discute depois. O resto se discute depois. Por que a gente está pensando em salário de presidente, por mais que isso seja importante, se o Santos vai virar uma SAF? Por que isso é importante passar agora, antes do Santos se tornar uma SAF? Por quê? Qual que é o sentido? Nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. Depois, o Santos vendido, etc., se discute ali se vai ter o clube associativo e tal, né, que detém uma parte do clube, como que ele vai ser gerido, quantas serão as pessoas, qual vai ser o organograma, quanto cada um vai ganhar, ok, não vejo problema. Agora, antes de se tornar SAF, você vai melhorar a vida desses caras, que são os caras que vão definir se vão colocar, se vão pôr à frente o pedido de SAF ou não, o interesse dos eventuais investidores ou não. Não dá, né? Então é muito importante. Essa fala do Marcelo Teixeira é importante, porque mostra que já há interessados pelo Santos. Mas, irmão, não quero saber quem são enquanto não resolver a questão do estatuto. Esse estatuto que foi proposto aí, o voto é não. O torcedor precisa ter muita calma nessa hora para poder saber o que é mais importante. E é preciso que a gente tenha calma, porque, gente, uma vez vendido, não tem mais volta. E aí, quando a gente vê esses possíveis interessados, e outra, tá? Quando a gente vê esses possíveis interessados, se nenhum agradar, porque eu tô falando aqui num cenário de, porra, a gente descobrir que tem um puta do investidor legal. Puta de um projeto, porque não é só o investidor, tá? É o projeto também que ele vai apresentar. É só você ver como foi feita a SAF da Portuguesa, como foi feita a SAF do Curitiba, como foi feita a SAF no Cruzeiro. Os caras se apresentam no Fluminense, tá rolando agora, tem rolado projetos apresentados pelo grupo BTG lá, que adquiriu o clube. Então, assim, projetos robustos. A gente vai avaliar quem são as pessoas e quem são os projetos. Se não tiver nada legal, irmão, é não também. Ah, mas isso vai continuar clube associativo. Não, o Santos tem que continuar e aceitar se tornar SAF quando tiver um projeto confiável. Porque se for virar qualquer SAF, aí não tem mais o que fazer. Aí a gente perde o poder de voto. Aí a gente só vota no clube enquanto o clube administrativo é clube social. E aí, irmão, esquece. Clube social que eu falo, não tô falando físico, né? Clube, a parte que detém, que fica com o clube social mesmo. Então aí esquece, a gente vai fazer mais o quê? Aí o dono faz o que ele bem quiser, entendeu? Se ele gerir mal, não tem mais o que a gente, torcedor, possa fazer a não ser protestar nas arquibancadas. Então é preciso ter muita calma nessa transição que eu prevejo acontecendo. Eu acho que, cara, assim, dificilmente, assim, posso estar errado, mas acho que dificilmente nos próximos 3 anos o Santos não vai partir para esse caminho. Mas é preciso dar o tiro certo. E quando você vai, irmão, fazer uma mega operação que vai definir para sempre o seu futuro, você precisa ter calma. Se fizer na pressa, e esses caras podem querer apressar a gente, a chance de a gente fazer uma péssima venda é muito grande. Porque antes eu até entendo o caso do Vasco, Botafogo e tal. Eu entendo, porque não tinha gente para se espelhar. Era uma parada nova, os caras estavam desesperados. Ou era aquilo ou era a morte. A gente tem caso para se espelhar. E a gente tá vendo um monte de merda dando aí. Então, a gente precisa se espelhar nesses casos e fazer diferente. De um jeito muito mais calmo, profissional e que a gente não se arrependa depois. É isso. O que vocês pensam? Comentem aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.